PodPec, o podcast do PEC Nordeste. Realização Sistema FAEC Senar. Olá, sejam todos bem-vindos à estreia do nosso primeiro PodPec, o podcast do PEC Nordeste. A gente já está na expectativa aí, se avizinhando o PEC Nordeste, dias 5, 6 e 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. São cerca de 60 mil pessoas esperadas durante os 3 dias, programação completa. Nós fazemos o nosso PodPec aqui direto dos estúdios de podcast da Federação da Agricultura e Pecuária, que eu aproveito para agradecer ao nosso presidente, Amilcar Silveira. E hoje nós temos 2 convidados muito especiais. Queria agradecer aqui Sérgio Oliveira, superintendente do Senar, Emerson Pinto, coordenador-geral do PEC Nordeste. Vou começar aqui com o Emerson, já que a gente começou falando do PEC. Emerson, tá chegando, né? Com certeza, né? Então, já está chegando para o público, né? Porque desde o... Pra gente a luta já tá grande, né? Quando acabou o PEC Nordeste 2024, logo na segunda-feira a gente já começou os trabalhos de organização para a edição de 2025. É um trabalho que a gente desenvolve de uma forma constante, sistemática. Não que a gente precise ter descanso entre um e outro, mas a equipe já está tão gabaritada de uma forma que um evento vai suceder o outro, mas de uma forma muito bem organizada. Então, para a gente, o fato dele se realizar entre 5 e 7 de junho é só mais uma etapa. Sérgio, bem-vindo. A gente está aí com o PEC Nordeste também se avizinhando, realização Sistema FAEC Senar, apoio do Sebrae e mais alguns outros atores aí. Como é que está a expectativa? Mas a expectativa é muito grande, né? Assim, primeiramente, prestigiar e valorizar esse primeiro PodPec que nós estamos fazendo hoje, né? Do nosso Sistema FAEC Senar. E a expectativa é muito grande porque nós viemos acompanhando, né? Tivemos a oportunidade no passado, inclusive, de coordenar o PEC Nordeste de maneira bem minúscula na frente do que está hoje, né? Então, hoje a nossa ideia é capacitar muito nosso produtor rural, que a função do Senar é essa, né? Com muitas palestras, muitas oficinas, e isso que importa para nós nesse momento, capacitar o produtor e ver que ele está melhor do que ele chegou. A gente vai ter o maior PEC Nordeste da história, né? Nós estamos falando aí de um centro de eventos basicamente todo tomado pelo PEC Nordeste, e a expectativa é que isso se traduza em negócios também? O que acontece é que desde que o Amilcar Silveira assumiu a Federação de Agricultura, ladeado aí pelo Sérgio Oliveira e nossos 2 grandes amigos pelo Senar, foi encarado, o PEC Nordeste passou a ser encarado como um balcão de negócios, né? O primeiro evento que aconteceu lá em 2022, a gente ocupou 3/4 de um pavilhão do centro de eventos. No ano seguinte, a gente ocupou o pavilhão inteiro. No terceiro ano, 2 pavilhões. E agora, nesse 4º ano, a gente está ocupando os 2 pavilhões em sua totalidade. A parte de auditório, a gente vai ter também um evento relacionado com bovinocultura de leite e parte do estacionamento ali voltado ali para o Oscar Soares, que a gente vai ter um concurso leiteiro, a gente vai conglomerar dentro do estacionamento do centro de eventos em torno de 100 vacas de leite, distribuídas dentro de algumas raças, para a gente efetuar o concurso leiteiro. Então, o PEC Nordeste se segmenta realmente como um balcão de negócios, visto a grande movimentação que tem em torno do agro. A gente estima que sejam efetivados mais de 150 milhões de reais de negócio durante esses 3 dias. Agora, vale ressaltar que esse quantitativo financeiro ocorre literalmente nos 3 dias. A gente não está contabilizando todo aquele negócio que vai ser prospectado naqueles 3 dias, mas vai ser efetivado ao longo dos meses subsequentes. Quer dizer, você imagina quantos expositores vão ter ali, quantos órgãos, quantas pessoas fazendo negócios, criando network, e o que isso gera depois, né? Com certeza. A gente já está estão certas em torno de 800 empresas distribuídas em mais de 1.500 estandes nos dois pavilhões. Então, sem dúvida alguma, as cadeias produtivas do agronegócio vão ter uma alavancagem muito grande no que diz respeito ao volume de negócio. Agora, Sérgio, o PEC Nordeste, além desse volume de negócios em si também, ele atrai muitos produtores de basicamente todas as cadeias do agro de todo o estado, né? Isso para o Senar é importante, ter essa proximidade com o produtor que o PEC Nordeste propicia.
Com certeza, né, Rabi? Só corroborando com o nosso coordenador aqui, né, o Emerson, além do estacionamento, né, Emerson, ainda tem a questão das docas, vai ter um leilão nas Leilão, docas vai aí, ter uma então, oficina também de equinocultura, né? ou seja, são tantas ações dentro do PEC Nordeste que acaba esquecendo. Eu fiquei preocupado, né, com esse podpack aqui, porque eu falei, vai ser muita coisa, eu vou acabar esquecendo, mas o que você disse é muito importante. A nossa função do Senar, principalmente por, como eu já falei, a capacitação, está vindo caravana de todo lugar, está vindo caravana de Paraíba, está vindo caravana de Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso. Exatamente. Ou seja, não é só o PEC Nordeste, não ficou só relacionado ao Nordeste, tá? Assim, a gente está querendo pensar até no futuro chamar de PEC Brasil, porque assim, Acho em que é mais ambiente condizente com o fechado, evento em hoje. ambiente fechado, nós temos certeza que é um dos maiores, né, do país. E só internamente aqui nós vamos trazer mais de 200 caravanas de produtores rurais, principalmente atendidos pela nossa assistência técnica. Aí vem de todas as cadeias da bovinocultura, apicultura, vinicaprino, floricultura, fruticultura e assim por diante, né? Cassinicultura. Além disso, nós estamos trazendo também um espaço muito interessante, que já teve a experiência do ano passado, que foi a questão do cooperativismo. Ou seja, nós temos que mudar na cabeça do nosso produtor rural e ele só vai crescer se ele estiver unido. Então, a cooperativa veio muito forte junto com a CB, o Sescov, está cada vez crescendo mais, em um espaço cada vez maior dentro do Tecnodeste. Pois é, Emerson, o Sérgio falou agora de uma coisa interessante a respeito desses diversos segmentos que existem dentro do PEC Nordeste. Falou a respeito da cassinicultura, por exemplo, você tem ali uma parceria com a Associação dos Produtores de Camarão do Ceará, onde tem a Expo Camarão. Expo Camarão, que já é uma das maiores, se não a maior feira de aquicultura do Norte e Nordeste, né? E vai estar com espaço privilegiado lá. Durante ao longo desses 4 anos, a gente teve uma evolução no segmento da agricultura e pesca. Inicialmente, o camarão, a cassinicultura, era tratada como uma parte integrante da aquicultura e pesca. Com o desenvolver da cadeia produtiva, o desenvolvimento da cadeia produtiva, viu-se a necessidade de criar um segmento específico só para a cassinicultura. Daí nasce a Expo Camarão. Então, continuamos com o segmento da aquicultura e pesca, com toda a sua programação técnico-científica, com todas as empresas voltadas para o setor de uma forma geral, e em paralelo foi idealizada a Expo Camarão, foi idealizada e foi concretizada. A gente já está aí, como você mesmo falou, um dos maiores eventos da cassinicultura, com uma programação técnico-científica completamente distinta da anterior, e com um leque de empresas do setor que estão ampliando bastante o leque de negociação específico da cassinicultura. Então, a Expo Camarão foi uma segregação do segmento da agricultura e pesca que está rendendo bons frutos. Você falou da questão da programação técnico-científica, se eu não me engano, só lá da Expo Camarão, a programação são mais de 56 palestras, né? Com autoridades de fora do Brasil, as maiores autoridades de cassinicultura aí do Brasil e do mundo, então é de fato uma feira que ganhou uma relevância muito grande. Uma relevância, como você mesmo falou, vale ressaltar que a gente está trazendo para dentro do estado do Ceará, com a região Nordeste, o que há de melhor do camarão no mundo. Isso. Deixou de ser um evento estadual para abranger, para ampliar os limites aí para a América do Sul, como de uma forma geral, e até também lá do Canadá, salvo engano, está vendo um pesquisador também. Então, a Expo Camarão veio, nasceu aqui, se sedimentou e vai frutificar bem mais ao longo dos anos subsequentes. A gente também tem aí, Sérgio, a primeira feira dos municípios, né? Vão ser mais de 30 municípios lá naquele espaço. E expectativa para essa primeira feira? Muito grande, porque nós liberamos no primeiro momento para 30 vagas, né? 30 estandes para os municípios, e a gente chegou a crescer, passou disso, estamos em 32, se não me engano, 32, 33, né? Ou seja, e a procura continua. A ideia é que esse evento também se consolide e façamos até em momento diferente no futuro. Porque a ideia é trazer os produtores rurais que possam expor seus produtos dentro daquele município, dentro daquele estande do município, dentro daquela área do município, para que o município mostre realmente sua cara. Então, ou seja, uma expectativa muito grande mesmo, porque nós não sabíamos que ia ser essa procura tão grande. Então, assim, já soubemos aqui que estamos trazendo produtores de assistência técnica, que está sendo assistido por nós no município, para dentro do estande, para vender seus produtos, para comercializar, ou seja, mostrar realmente a cara do município.
Isso, e queremos levar, inclusive estamos estimulando outros presidentes de federação a fazerem nos seus estados, porque fortalece a base, fortalece o município, né? A gente tá aí há poucos dias do PEC Nordeste. Você já falou mais ou menos que o planejamento já, de fato, começa já com o fim do PEC Nordeste 2024. Mas e esses últimos dias aí, como é que tá essa correria, Emerson? A correria a gente já está, de certa forma, ambientado com a correria. Nós temos um ponto muito positivo como realizadores do evento. A gente tem uma equipe extremamente bem engrenada. Então, chega-se ao ponto de dizer, não, a equipe faz tudo. Aí, com a equipe capitaneada aí pelo amigo e pelo Sérgio, eu só tenho a agradecer. Então, a preocupação que chega até a mim são preocupações pontuais, decisões que realmente a gente precisa nortear, mas a nossa equipe ela é fenomenal. Todos já sabem o que tem que desempenhar. Então, essa preocupação é uma coisa natural, né? É um nível de estresse que a gente precisa ter para se adequar às necessidades do momento. Então, tá de uma forma que eu, o Sérgio aqui, tá tudo numa boa, tá, né? A gente está que nem mulher que já tem 20 filhos. Já sei ruim, mas depois da 10ª também é só mais. Não tem problema nenhum. De forma que realmente eu não tenho preocupação. Mas que, assim, a gente tem um ideal, a gente tem uma meta para estabelecer que é realmente deixar todo mundo do segmento do agro satisfeito. Não só o empresário, não só os pesquisadores da área, mas sobretudo o produtor rural. Nossa mola mestre do sistema FAEC Senac Rural são os produtores rurais. O Sérgio foi muito discreto aí em falar de 200 caravanas, né? Eu tô até com um voo passar por cima do que 200 caravanas, tudo bem, mas chegou para mim é um número bem mais generoso do que isso aí. São produtores rurais de todos os municípios. O que é que acontece? Dentro do nosso sistema sindical, a gente está com atualmente 66 sindicatos distribuídos ao longo dos 184 municípios do estado. O fato de, no seu município, não ter um sindicato rural, não necessariamente indica que a gente não tem ação lá. Porque dentro da nossa estrutura, aquele município que tem um sindicato rural, ele pode desempenhar as ações do sistema dos municípios circunvizinhos. Né? De forma que existe município, eu também sou presidente do sindicato rural de Coreaú, a gente consegue, além de Coreaú, atuar em 8 outros municípios dos arredores. Então, em todos esses municípios tem ação do sistema FAEC Senac Rural. E por incrível que pareça, na grande maioria desses tem caravana. Então, imagine aí cada município trazendo uma caravana. Já são 184. E tem município que eu conheço, que eu estou falando aqui, que está trazendo 5. Viu? Aí você imagine como é que é a ação do PEC Nordeste junto ao produtor rural. E por incrível que pareça, esses produtores, quando retornam para casa, quando voltam para o meio rural, eles conseguem aplicar aquelas tecnologias que eles visualizam seja dentro da programação técnico-científica, seja dentro das oficinas, seja junto aos empresários do segmento específico para ele. É uma coisa fenomenal a resposta que a gente consegue enxergar do PEC Nordeste lá no meio rural. Inclusive, desculpa, quero complementar aqui. Da mobilização que o próprio Sebrae faz também, que é um organizador, né? O Sebrae junto com a FAEC, junto com o Senac, são os promotores do evento. Então ele também tem um público dele, tem um público que se confunde com o nosso, mas tem um público dele, né? Então eles estão o tempo todo mobilizados também para trazer esse pessoal, né? Que eu acredito que realmente é bem mais que isso. A gente tem que ter um pouquinho de pé no chão, mas tenho certeza que vem mais que ele só vem numa crescente, né? E voltando um pouquinho aqui, realmente a equipe é toda engajada. Quem toca o PEC Nordeste, vem fora, as pessoas contratadas são os funcionários do sistema. Né? Então, todos os funcionários vão lá para dentro, já está todo mundo engajado nisso aqui. Já tivemos reuniões hoje, já colocamos cada um no seu setor. Ou seja, realmente o sistema FAEC Senac que promove esse evento, né? Com a parceria muito forte do Sebrae, mas somos nós, juntamente, não podemos esquecer dos nossos presidentes de sindicato, porque eles que mobilizam lá na ponta. Sem eles, nós aqui, não teríamos condições de colocar 50 pessoas, 30 ou 40 pessoas dentro do ônibus. Então, são eles lá que conhecem os produtores rurais, conhecem quem está sendo assistido por nós, na nossa assistência, quem fez alguns cursos nossos e que está conseguindo trazer esse pessoal para cá para realmente voltar com outra cabeça.
né? Antigamente era um coitadinho que vinha, muitas vezes vinha só para lanchar, e hoje não, ele volta com conhecimento para o seu município e para a sua localidade. É interessante também, valorizando aqui um pouco a atuação dos presidentes de sindicatos, a ver o que, é que acontecia antigamente. Isso num passado não tão distante. Existia uma certa sobremento da atuação do presidente do sindicato com a administração municipal. Hoje, com o advento da Feira dos Municípios, a gente está estreitando mais ainda o prefeito do seu município com o presidente do sindicato. De forma que tem prefeito procurando o presidente do sindicato. Coisa que há um tempo atrás era o contrário. O sindicato, que não tinha uma estrutura necessária para desempenhar suas ações, ia pedir uma parceria para a prefeitura. Hoje a gente alcançou um patamar, de certa forma, confortável, que a gente já consegue, com a estrutura que o sistema dá para os sindicatos, a gente já consegue desempenhar nossas ações de uma forma completamente satisfatória, trazendo satisfação também para o produtor rural. Então, a Feira dos Municípios veio para lacrar mesmo essa parceria das administrações municipais com os presidentes de sindicato. Todos dois, tanto o presidente de sindicato como o prefeito, eles estão ali temporariamente. Né? Eles vieram ali para fazer seu nome e para se sedimentar com a sua atuação. Nós, presidente do sindicato, temos que fazer a diferença lá no meio rural. O legado, né? O tal do legado. Positivamente a vida do homem do campo. Eu acho sensacional, porque o PEC Nordeste, eu tô vivendo o PEC Nordeste, é a terceira edição que eu participo, né? Mais de dentro, principalmente ali na parte do marketing da Expo Camarão. E o que eu identifico muito do PEC Nordeste é que é um grande movimento, para além de uma feira de negócios, mas é um grande movimento de união do agronegócio. Você vê todos os atores, por exemplo, você começa da união lá de cima, desde a FAEC, Senar, sindicatos rurais, com o Sebrae, com as associações, passando pelas empresas, passando pelos produtores, a grande aglutinação de conhecimentos, de network. Então, é um grande movimento, na verdade, que eu acho que serve para afirmar a posição e a importância do agronegócio nordestino, brasileiro, cearense. E eu tenho cada dia mais me apaixonado por esse setor, de eu ver, de fato, como os atores eles são entregues a ele, né? Como eu vejo, por exemplo, eu também apresento o Agro na Band, que é um programa voltado para o agro, vai ao ar, aproveitar fazer a propaganda aí, vai ao ar todos os sábados às 8h30 da manhã, reprise também aos domingos às 8h30. Geralmente, às vezes, excepcionalmente muda o horário por conta da Fórmula 1, mas, enfim. E eu tenho vivido muito o dia a dia do homem no campo. E tenho visto também, por exemplo, o trabalho do Senar com os programas e como ele muda, de fato, a vida das pessoas. O programa TAG, eu acho uma das coisas mais sensacionais que eu já vi, de fato, a prática daquilo no dia a dia. Eu fiz agora sobre o programa Forrageiras também, que é uma coisa que está começando, mas já está começando encorpada, é uma ideia sensacional. Então, essa aglutinação dos atores e trazer tudo isso para dentro do PEC, eu acho sensacional. Agora, vocês falaram, a gente falou muito aqui também a respeito da programação técnico-científica, né, das palestras, mesas redondas. Eu vou pedir até para o Thiago, nosso editor, colocar aqui o site do PEC Nordeste, Thiago, por favor. Que quem quiser fazer a sua inscrição, quem quiser participar da programação técnico-científica, ali no canto está aberto lá, Thiago. Isso, pronto. pecnordeste.com.br, inscrições abertas, você pode clicar aí, fazer a sua inscrição. A visitação é gratuita, a visitação é gratuita, mas as palestras existe um valor, existe uma meia entrada para estudantes também, e você também pode baixar o aplicativo do PEC Nordeste aí na sua Play Store, na Apple Store também para iOS. Mas aí o site, você coloca o seminário que você quer se inscrever, e aí tem lá a tabela de valores, formas de pagamento. Lembrando, o pagamento é só para quem vai participar da programação técnico-científica. Quem vai, o visitante natural, ele não paga nada. A entrada é franca e é gratuita. Então, repetindo, pecnordeste.com.br, já abre essa janelinha assim que você entra no site e abre e você consegue fazer lá a sua inscrição na programação técnico-científica que você deseja. Emerson, programação técnico-científica é uma oportunidade sensacional de adquirir conhecimento, né? Quando a gente está elaborando a programação, a gente tem uma certa dificuldade justamente para conseguir reunir o que há de mais inovador em cada cadeia produtiva. Dentro da nossa estrutura, abaixo da coordenação geral, a gente tem as coordenações setoriais. Cada segmento tem um coordenador específico. Se aquele coordenador está ali, é porque ele realmente está dominando a sua
sua cadeia produtiva. E este, por sua vez, vai atrás do que há de moderno, do que há de inovador, do que há de tecnologia para mudar a realidade da produção rural dentro daquele segmento. Então, esses pesquisadores que vêm aqui, eles vêm justamente trazer inovação e oportunizar conhecimento para o produtor rural. Então, dentro da estrutura do PEC Nordeste, a gente consegue, em um só local, nesses 3 dias do centro de eventos, a gente consegue trazer o que há de mais recente em pesquisa, no meio científico, a gente consegue trazer o que há de mais moderno sobre tecnologia de equipamentos, de máquinas e equipamentos, e a gente consegue trazer a outra parte do tripé, que é o público consumidor, seja aquele público que está em busca de conhecimento técnico científico, seja aquele público que vem atrás de um maquinário, vem atrás de um equipamento para inovar sua produção agrícola e pecuária. O PEC Nordeste consegue fechar todos esses elos das cadeias do agro, justificando justamente o incremento da renda do campo. Aliado a essa questão da programação técnico-científica, a gente não pode ressaltar, né, seja a questão dos eventos paralelos. A gente tem o encontro dos jovens do agro, a gente tem o encontro das mulheres do agro, tá entendendo? A gente tem uma exposição também com julgamento no segmento PET, trazendo raças de cães e de gatos. A gente vai ter o espaço OCB, né, que é o Somos Focos, só todo voltado para o cooperativismo. Então, esses eventos paralelos são eventos que chegam até o PEC Nordeste porque já tem a certeza que o PEC Nordeste é um evento consolidado. Então, vem a agregar. A tendência é que uma série de outros eventos paralelos surjam, trazendo uma certa preocupação para a gente, que a gente não sabe onde é que a gente vai conseguir colocar. Tá vendo? Mas eu lembro que o Emerson saía numa peregrinação, visitando todo o Instituto Federal que tinha para poder chamar o pessoal para vir participar do PEC. Hoje precisa fazer isso. Toda a universidade, todo o instituto. Eles procuram a gente. Veio procurando, porque o trabalho ficou consolidado. Né? Então, graças a Deus, a gente tem o coordenador aqui geral, vai para cima mesmo, nessa parte técnico-científica, tem trazido palestra. Não existia vir palestrante do exterior. De uns 2 anos para cá, já está vindo palestrantes do exterior, ou seja, cada vez mais consolidando desse evento nacional. Né? Para de ser humilde e falar de Nordeste, mas o evento é nacional já. Está vindo presidente de federação do Rio Grande do Sul, está vindo presidente de federação do Mato Grosso, São Paulo, a gente Minas está Gerais. numa condição cômoda. A gente está aguardando o telefone toca. Eu estou querendo ir para o PEC Nordeste, eu quero levar uma caravana. A gente não está mais com aquele modus operandi antigamente. Rapaz, bora mobilizar um pessoal para vir para o PEC Nordeste. Porque quando a gente idealiza e organiza um evento, a gente só tem uma preocupação, tem público-alvo. Se a pessoa a gente ocupar os 2 pavilhões de centro de eventos e não tem uma visitação satisfatória, então a preocupação de quem organiza um evento é o público-alvo. Então, isso a gente fazia. Isso eu rodava o estado do Ceará todinho em busca de parceria para garantir que o centro de eventos fosse bem visitado. Hoje, graças ao nosso bom Deus, graças à atuação do sistema como um todo, graças ao trabalho incisivo da equipe toda, a gente já consegue aguardar que o público-alvo chegue. Quer dizer, hoje o público ele é orgânico, né? Quando você tem esse retorno do público já orgânico, já cativo, que você cria essa relação, é um sinal de muito sucesso. Né? Certo. Mas assim, isso eu gosto sempre de reforçar, que não é porque nós chegamos ao patamar que estamos, ao patamar que alcançamos, que a gente vai relaxar. Né? Porque acontece muito em outros segmentos, já tá bom, bora acomodar, tô grande. Não, de forma alguma. A gente prima muito pelo zelo pelo nosso público-alvo, a gente prima muito pela satisfação do produtor rural, pela satisfação do estudante, pela satisfação do profissional das ciências agrárias. Então, essa questão de, porque o PEC Nordeste já se incorporou, já se consolidou como evento nacional, isso aí é um plus, foi uma consequência, mas isso não mexe de forma alguma com o ego de quem está realizando. Pelo contrário, eu particularmente faço é me cobrar mais ainda. Se chegou até, a responsabilidade aumenta. Tá entendendo? Então a minha preocupação, particularmente falando por mim, né, faz aumentar. Justamente por isso assim, é como aquela questão de filho educado por pai com cabresto muito curto. A gente se preocupa muito como é que
que o pai e a mãe da gente vai ver nossas ações no decorrer da formação do cidadão. E assim estou eu. Eu me preocupo muito como é que vai ser o retorno do público em relação à realização do evento. Essa preocupação é minha, essa preocupação é do Sérgio, é do amigo, que é da equipe como um todo. Eu acho tão interessante, eu vou mais uma vez falar da nossa equipe aqui, entendeu? Eu acho tão interessante que isso aqui, a gente não precisa chamar um e outro para transpassar essa preocupação, não. Todos eles já têm esse zelo. E isso me deixa particularmente numa posição muito confortável. A gente falou aqui dos setores, né? Vão ter dentro do PEC Nordeste, os segmentos. É um deles que eu acho interessantíssimo, porque eu acho que é um movimento que ainda está se fortalecendo aqui no nosso estado do Ceará, até pela visão dos produtores também, é o espaço voltado para o cooperativismo. Acredito que nós, comparados a outros estados que já têm essa tradição, nós ainda estamos engatinhando com relação ao cooperativismo. Ele podia ser uma realidade mais palpável no nosso estado, né? Mas mesmo assim, está crescendo, existe um movimento aí do pessoal da OCB, do Sescop, para fortalecer, e o PEC Nordeste tem também essa vocação para dar consciência ao produtor de que o cooperativismo é importante. O nosso produtor cearense, eu vou falar no nordestino como geral, ele tem aquela questão do São Tomé, para acreditar no que vê. Então não adianta a gente ficar falando de cooperativismo, tentando ensinar, fazer um estatuto, isso aí tem que ver que há um êxito em trabalhar junto, porque os pequenos só crescem juntos, né? Não adianta. Então os grandes já estão aí vendo das pernas próprias, das próprias pernas, mas o pequeno ele tem que estar unido. Então, assim, esse trabalho é muito importante que a OCB tem feito, que o Sescop é um trabalho educacional, diferente daquele trabalho que ocorreu lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, que já são naturalmente unidos por natureza. Aqui nós não temos essa característica. Então, assim, eu só tenho uma maneira de fazer. No ATEG já começa a nascer essa ideia. Já tem um grupo de 30 produtores sendo assistido, o técnico passa a estimular, vamos comprar junto os insumos, vamos vender junto para dar volume. E o cooperativo vem para abraçar isso tudo e regularizar essa situação. Então, eu achei muito interessante, é um espaço muito bem visitado, vem bastante cooperativa de fora, com um trabalho muito exitoso, e com isso mostra para os produtores, não, pode dar certo, com certeza vai dar certo, porque em outros lugares, então por que não pode dar? Né? Com certeza. Eu queria também convidar as pessoas, vou pedir para o Thiago colocar aqui, como eu falei, todos os sábados às 8h30 da manhã, a gente tem o Agro na Band inédito, inclusive as pessoas podem ver também, quem não conseguir assistir na hora, geralmente as pessoas, principalmente produtor rural, às vezes ele está lá no meio da ordenha, ele está lá fazendo alguma coisa, você pode acessar depois o canal do YouTube da TV Band Ceará, aqui tem alguns programas que eu já fiz, eu vou pedir até para subir um pouquinho, Thiago, sobe lá do começo, olha só. Esse aqui, por exemplo, Forrageiras do Ceará, um programa que a gente fez há cerca de 2 semanas. A gente já fez vários programas mostrando aí os trabalhos da FAEC, do Senar. Esse é o programa Forrageiras, que é um programa pioneiro, né? Que está aí, de fato. Pode tirar o áudio aí, por favor, Thiago, que depois dá problema aí no YouTube. Mas esse programa, por exemplo, a gente fala desse programa Forrageira, Sérgio, que já está aí se iniciando, tem um potencial danado isso aí, né? Tem. Um problema que nós temos aqui no estado é a falta de alimentação para os nossos rebanhos, né? E esse programa ele nasceu de um programa chamado Forrageiras para o Semiárido, que foi instalado no município de Baretão, onde a Embrapa, junto com a CNA, fizeram diversos experimentos, e essa equipe técnica verificou que tinha alguns materiais que poderiam ser multiplicados, né? E o nosso presidente vislumbrou a ideia de que nós temos um problema grande, que é o quê? Comida para os animais. Né? Tem um problema de água, mas também temos um problema muito sério de comida para os animais. E vamos multiplicar isso aqui. Multiplicar o quê? Botam dentro da propriedade rural, fazendo 1 hectare, onde o produtor rural ele escolhe quais são as culturas que ele quer trabalhar. Pode escolher a palma e o capiaçu, a palma e o maçai, capim-maçai, e assim por diante. Tem um cardápio onde o produtor rural ele entra com a área, né? Uma área cercada, e a federação, o nosso sistema, entra com material, né, as mudas, entra com adubação, preparo de solo e a parte técnica, e assistência técnica, né? E acreditamos que se isso tivesse ocorrido no ano passado, com esse problema que nós estamos tendo de irregularidade das chuvas em algumas regiões, ia ajudar muito o nosso produtor rural. Acreditamos que no próximo ano, no seguinte, será muito melhor. Tem produtor rural já que está aumentando a sua área. Está multiplicando. Ele viu
a oportunidade no hectare, falou, não, vou fazer 2, 3 por conta própria, ou seja, e é isso que nós queremos. Né? Um trabalho educacional que ele possa mudar e falar, não, realmente preciso fazer comida, porque a ideia é que quando chove um pouco mais, todo mundo, não, acabou a seca, não vai existir mais seca, mas a seca faz parte do semiárido. Então nós temos que conviver com ela. Então esse trabalho é muito bonito, muito interessante, e acreditamos aí que vai dar um resultado muito bom. Imagine 1.000 propriedades, fazendo 1 hectare por propriedade, nós vamos ter um material genético muito bom para ser distribuído, vendido, comercializado, não sei como é que vai ser. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente fez lá em Quixeramobim, né? E a palma forrageira, ela muito, ela se adapta muito a esse nosso clima, né? Do semiárido, às vezes a escassez de chuvas, ela tem essa capacidade de resiliência, né? Dá até para a gente fazer uma analogia com o produtor, mas é muito interessante esse projeto. E como tantos outros do Senar, né? Como a gente tem, por exemplo, eu acho sensacional, assistência técnica e gerencial, o programa TAG aí nos diversos setores do agronegócio é um projeto, eu acho, excepcional, né? A assistência técnica, né, é uma mudança realmente de paradigma na cabeça desse produtor rural. Ele tem que pensar na propriedade dele como empresa. Enquanto ele não fizer isso, ele vai ser um coitadinho, recebendo semente do governo, recebendo o assistencialismo. A ideia é ele pensar como empresário. E a nossa assistência técnica, ela tem esse diferencial. Ela tem a parte técnica, onde o técnico chega lá e ensina o que precisa ser ensinado, mas também a parte gerencial, que é o produtor tem dificuldade. Ele não anota nada, ele tem gado, tem ovino e caprino, tem apicultura, não sabe nem qual que está dando prejuízo à propriedade e qual que está dando lucro. Então, no momento que ele bota na ponta do lápis, ele vê, não, realmente eu vou tirar o gado e o ovino e caprino e ficar só com a apicultura que está dando lucro. Ou não, estou aqui dando um exemplo. Então, nós temos mudado bastante a vida do produtor rural. Quem tiver muita dificuldade no início, o produtor rural estava muito resistente à mudança, porque queria só técnica. Ah, vamos pulverizar, vamos fazer uma poda, vamos fazer isso. Mas o gerencial é muito importante. Está sendo um caso de sucesso no Brasil todo. Só no passado nós atendemos quase 9.000 produtores rurais. Nós queremos chegar até o final do ano com 12.000 produtores rurais atendidos nas diversas cadeias. Desde a carcinicultura, piscicultura, ovino e caprino de leite, bovinocultura de leite, apicultura, fruticultura, agroindústria. Né? Então, ou seja, só está crescendo. Mas temos que fazer com o pé no chão, com apoio total do nosso sindicato. O nosso sindicato é importantíssimo porque ele conhece a região, ele conhece o produtor rural, o produtor rural, ele tem que querer participar. Não adianta ser, porque eu sou primo do Emerson lá no interior, vou colocar ele aqui. Não, se ele não tem interesse em crescer, ele não vai crescer. Né? Não vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, está sendo importante. E, concomitante a isso, você, dentro de uma propriedade rural, você dando assistência, vê a necessidade de um determinado curso. O pessoal da bovino de leite está precisando de um curso de inseminação artificial. Então, o Senar tem essa expertise, ele chega lá e também ministrar um curso de administração rural, de manejo sanitário, de manejo alimentar, e com isso vai crescendo, né, o produtor rural na sua atividade. Como é que o Senar vai utilizar, por exemplo, o PEC Nordeste para atrair mais produtores para participar dos programas? É uma prerrogativa do nosso sindicato trazer os produtores assistidos, principalmente, né, não é uma obrigação. Mas o nosso estímulo para o nosso sindicato é trazer os produtores a assistir a determinada cadeia. O pessoal da apicultura vem no dia da apicultura, o pessoal da bovina vem no dia da bovinocultura, e já tem os grupos formados, é muito mais fácil mobilizar e trazer. A gente está falando aí de profissionalização, a gente está falando de conhecimento, de networking. Qual é a principal dificuldade ainda, agora falando como você como presidente de sindicato, você como superintendente do Senar, qual é que é a principal dificuldade do principal gargalo do agro cearense que a gente pode identificar hoje? Mas eu, como presidente de sindicato, eu como profissional da área e eu como professor universitário, eu acho que uma das principais dificuldades que a gente tem é mão de obra especializada. Entendendo? E partindo do princípio que essa questão da mão de obra especializada realmente está escassa, tem outro braço de atuação do Senar, que são os polos da rede ETEC. E são 6 polos, né, atualmente, 6 polos no estado do Ceará. Cada polo esse está ofertando 1 ou 2 cursos técnicos, né? Todos voltados para ciências agrárias. Por exemplo, lá em Coreia a gente tem um técnico em zootecnia, em outros tem técnico em fruticultura, né?
Técnico agrícola, agrícola, né? agropecuária. Então, fortalecendo as cadeias produtivas, botando no mercado profissionais. O que eu estou achando interessante, Sérgio, a gente saiu, a primeira turma concluiu o curso de técnico em zootecnia lá no nosso município, e dessa turma já tem dois egressos pleiteando ser técnicos da assistência técnica gerencial. Quer dizer, que eu me lembro bem, quando foi implantado, os polos foram implantados há 2 anos atrás, que uma das prerrogativas era justamente disponibilizar para o mercado mão de obra especializada. Então, quer dizer que aquela prerrogativa está sendo confirmada agora. Então, por mais universidades, por mais centros universitários de pesquisa que a gente tem no estado do Ceará, lançando profissional no mercado, a gente tinha dificuldade daquele profissional que conseguia falar o mesmo linguajar do produtor rural. Então, a metodologia de ensino, do transpassar do conhecimento adotado pelo Senar é muito interessante, porque estreita aquela etapa de transposição entre o produtor rural e o técnico. Tanto é que a assistência técnica gerencial, o técnico ele passa 4 horas por dia com cada produtor rural. Então, são 4 horas dialogando, conversando, viabilizando tecnologia nova para cada produtivo em questão. E outra coisa, Sérgio, que a gente vê o aspecto social que o sistema FAEC Senar, sobretudo pela TEC, está trazendo no homem do campo. A gente está quebrando as barreiras das cadeias produtivas e agregando alguma coisa sob o ponto de vista de contexto social. Então, aquela questão vamos implantar técnicas para aumentar a produtividade. A gente ultrapassou trazendo a assistência técnica e gerencial, tratando a propriedade rural como uma empresa de pequeno, de médio ou de grande porte. E agora a gente já está, quando eu digo a gente, o sistema Senar, a gente já está se preocupando como é que está a inserção daquela família na sociedade. Aquela família que está produzindo dentro dos padrões de gerenciamento, determinado gênero do agro, está conseguindo jogar isso no mercado, está sendo bem aceito, aquela família tem saúde, fugiu daquela vulnerabilidade social. Então, isso é que torna a atuação do sistema bem mais interessante. Então, o sistema está abraçando tudo aquilo que está envolvendo a produção rural. Deixou de tratar só a terra e a cadeia produtiva vai tratar a família como um todo. Sabe o que eu acho um aspecto importantíssimo disso, que eu sempre ressalto? Esse trabalho feito pelos sindicatos rurais, pelo Senar, pela FAEC, eles dão a possibilidade, muitas vezes, através de programas como o ATEG, por exemplo, de as pessoas fugirem do êxodo rural, de as pessoas serem produtivas na sua própria cidade, na sua própria localidade e viver com dignidade. Porque o que a gente viu durante, décadas e décadas, talvez até mais de um século, é esse êxodo, você saindo da sua produção, você saindo da sua localidade, indo para um grande centro urbano, muitas vezes ficando nas periferias, muitas vezes ficando à margem da sociedade, e aí isso retroalimenta outro problema social. E eu acho que esse trabalho do Senar, ele ajuda a sanar esse tipo de coisa. O que está acontecendo é o inverso, Ravi. A gente está vendo os jovens voltando para sua propriedade, vendo que tem condições de isso é sensacional. Né? E corroborando aqui com o que o Emerson falou, realmente o Senar hoje é a instituição que mais contrata profissionais de ciências agrárias. E nós temos dificuldade. Eu estou para lançar 100 turmas agora no PEC Nordeste, nós vamos lançar 100 grupos de assistência técnica. Ainda está faltando 15 turmas por falta de técnico. Quantos cursos que nós temos de ciências agrárias espalhados pelo Estado? Instituto Federal, Universidade Estadual, Universidade Federal, né? Universidade particular. E por que está faltando esse profissional? Então, ou seja, nós pagamos um valor extremamente justo, né? E não tem profissional. Aí o Senar viu a oportunidade de fazer, então vamos criar nosso profissional. E aí criou esses cursos de zootecnia, curso de fruticultura, curso técnico agropecuário. É um ponto. Falta de técnico, porque não adianta ter um médico veterinário ou um agrônomo com doutorado, mas que nunca colocou o pé na lama para ir falar com o produtor rural. Tem que falar a mesma linguagem, como o Emerson disse. Não adianta chegar lá querendo falar mais alto, porque hoje o produtor rural ele tem uma coisa muito importante na mão dele, é o YouTube.
Tecnologia. Ele aprende, ele quer fazer uma silagem, ele vai no YouTube e vê os passo a passo de fazer a silagem, vai fazer a silagem. No primeiro ele faz errado, no segundo ele vai acertando e consegue fazer sozinho. Então o técnico ele tem que ter essa habilidade, habilidade gerencial, habilidade associativa. E além de atender toda essa gama, como o Emerson falou, nós atendemos de A a Z, hoje a área rural, nós entramos também na família, nós entramos na saúde, nós estamos lançando um projeto agora que é Saúde no Campo, né? Onde vai haver os mesmos produtores assistidos, nós vamos ter um enfermeiro passando em cada família para ver quais são os problemas de saúde que vai ter lá. Nós temos o técnico de enfermagem que vai estar lá na ponta, nós temos o enfermeiro, o supervisor, e nós vamos lançar esse produtor e sua família no sistema, com a parceria com a prefeitura, que pode chegar lá, não, ele consegue fazer os exames, consegue o medicamento, consegue isso. É aquele produtor que as pessoas, às vezes, não têm noção de um produtor rural que vive. Vou dar um exemplo aqui, que vive a 70 quilômetros da sede do município, como um município grande como Independência. Esse cara quase não vai nem na cidade, tu imagina vir a Fortaleza. E nós vamos lá, nós estamos lá na ponta, estamos chegando lá. Então, ou seja, melhorando a qualidade de vida desse nosso produtor rural. Agora nós temos que melhorar o quê? Aumentar a renda dele. E só aumentamos a renda dele quando estiver unido, que estiver trabalhando junto, que estiver com técnica. Por falta de... Hoje nós vamos lançar, se eu esticar um pouquinho aqui mais, então estamos aqui criando um centro de treinamento. Então estamos trabalhando para lançar para formar mão de obra, para fazer uma cerca que hoje nós não temos. Para consertar um trator, para consertar uma máquina, para consertar a roçadeira, nós não temos mais esses profissionais. É o que eu observo, a gente do meio rural, a gente saiu da estaca zero, saiu galgando e chegamos no nível tecnológico fenomenal. Só que a gente não tem suporte para manter aquele nível tecnológico. A gente está fazendo o caminho inverso, a gente está voltando. Se eu tenho um trator na minha propriedade, não lá, claro, não em todo canto, mas tem determinadas propriedades rurais que são muito distantes do centro urbano. Então não tem mecânico disposto a ir para lá. E a gente não pode estar transportando uma máquina agrícola do meio rural para a sede do município. Aí a preocupação de sinal, bora pegar uma pessoa da família, bora treinar em manutenção e operação de máquina agrícola. Aí tá lá. Então, aí sempre de uma turma dessa que faz o treinamento, de 12, 15 participantes, se destacam. Aí pronto, aí aquele ali já está, além de produzir, ter produção agrícola, além de utilizar a máquina, ele está prestando serviço para os outros tratores. Né? E isso aí com todos os eletricista rural, mecânico de motos. Quantas motos tem no interior? O cara pode consertar aquela moto lá. Então é esse trabalho que tem que fazer, interiorizar mesmo a informação e o conhecimento. Bom, vocês estão vendo tanto de coisa relevante que a gente está falando aqui, que é importante para o produtor, e esse é só o começo do nosso PodPec, o podcast do PEC Nordeste. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do Sistema FAEC Senar para ficar sempre atualizado. Você também pode seguir nas redes sociais, @FAEC Senar, para sempre estar atualizado, saber sempre quando vem um programa novo. Agora, voltando a falar aí do PEC Nordeste, de fato, esse número de cerca de 60 mil pessoas esperadas nos 3 dias, a estimativa é essa mesmo? Eu achei muito abaixo. Muito modesto. Você viu como a gente teve ano passado. A gente é humilde. A gente está em cima desses 60 mil, a gente está querendo um incremento aí de 20%, 30%. Olha isso, não mais. Acompanhar o crescimento do próprio PEC, né? O crescimento da extensão territorial do evento, né? A extensão da programação técnico-científica, a extensão da ampliação dos eventos paralelos, tem que ser acompanhado também com a extensão de segmento, né? Nós aumentamos o segmento, não tinha meio ambiente, né? Que foi um sucesso esse meio ambiente aí, tá vendo? A gente, muitos pedidos, muitas solicitações, vou incluir meio ambiente na programação, cria o segmento do meio ambiente. Só para você ter ideia, nos trabalhos científicos, que é um evento paralelo dentro do PEC Nordeste, tem a mostra de trabalho científico. No primeiro PEC Nordeste, a gente teve 62 trabalhos. Para ele, tem 540 trabalhos publicados para ser apresentado no trabalho durante 2 dias do PEC Nordeste, que a gente apresenta quinta e sexta para sábado fazer a premiação. Então, as meninas aqui que organizam o local, meu nome, eu acho que não está muito satisfeita com esses trabalhos, não. E a tendência é que próximo ano vem a ampliar mais a vez. Aí, voltando para o meio ambiente, foi o primeiro ano que teve o segmento de meio ambiente, e esse segmento já rendeu, especificamente para os trabalhos científicos, 66 trabalhos submetidos e aprovados.
Que Entendeu? sensacional. Então, foi um segmento que a gente agregou no PEC Nordeste que teve isso. Tem uma aceitação junto com a sociedade. E assim, Rabi, seu público aí é um público bem amplo. Emerson, Sérgio, por que é que próximo ano vocês não instituem tal segmento? A gente é aberto aqui, a gente analisa aqui se for o caso, Se for viável, se realmente tiver um impacto positivo para a produção rural, um impacto positivo para a melhoria de vida do homem do campo, eu garanto que 2026 vai ter segmento. Então já vou pedir para os nossos telespectadores aí, para os nossos internautas, que eles coloquem aí sugestões nos comentários desse vídeo aqui, dizendo que cadeias, que segmentos poderiam ser cobertos também dentro do PEC Nordeste, o que é que ele gostaria de ver. Você falou dessa questão aí do meio ambiente, por exemplo, a gente falou antes dos gargalos como mão de obra. Um outro gargalo importante é a questão de licenças ambientais, a questão de estar legalizado junto aos órgãos, até para conseguir acesso a linhas de crédito, por exemplo. Então, essa conscientização ambiental, ela não é só o discurso ambientalista, de sustentabilidade, o que é importante em certo ponto também, mas é uma questão pragmática, prática para o produtor hoje, né? O que está acontecendo é que a gente está conseguindo trazer o meio ambiente como um aliado da produtividade. Passou-se muito tempo sendo quem era ambientalista era contra a produção agrícola e pecuária. Né? Ou se tratava uma coisa ou outra. E a gente está conseguindo estreitar esses dois parâmetros e a gente consegue ter uma produtividade agrícola e pecuária completamente dentro da padronização exigida pelos órgãos do meio ambiente. É claro que ainda é preciso uma série de ajustes dentro da escala de produção. Mas aquele paradigma de dizer que quem produz traz impacto negativo para o meio ambiente, a gente está conseguindo transpor isso aí. E justamente apegado a esse fator foi que a gente colocou dentro do PEC Nordeste o segmento do meio ambiente. Existe produtividade rural com preservação do meio ambiente. Até vale ressaltar um palestrante que a gente vai ter, que ele veio ano passado, ele mexe muito com a questão preservacionista, que é o Richard. Né? Richard Musa. Ele está vindo esse ano biólogo famoso. Biólogo, reconhecido mundialmente. E o tema da palestra dele eu achei extremamente interessante. Fala de sustentabilidade da biodiversidade genética do semiárido nordestino. É um pesquisador que é conhecido mundialmente, está com uma linha de atuação dentro do semiárido nordestino. Então ele vai falar de raças caprinas, raças bovinas, e está falando até do cão boca negra, alguma coisa desse tipo. Aí tem uma raça aí que está sendo qualificada como uma raça nativa de cão do Nordeste brasileiro. Então, justamente fortalecendo essa questão. Existe produtividade rural ladeada de preservação do meio ambiente. Só corroborando aqui, Emerson, a gente está a vida todinha trabalhando aqui tentando mostrar o produtor rural, que a propriedade dele é a empresa, independente do tamanho. Pode ser, eu conheço gente que ganha dinheiro em 1 hectare e tem gente que não ganha nada em 1000. Né? Mas se eu estou colocando na cabeça dele que ele é um empresário rural, ele tem que se legalizar. Então tem que se legalizar a questão ambiental, tem que se legalizar a questão de água, tem que se legalizar a questão trabalhista, que se você for abrir um posto de gasolina, tem que estar tudo legal isso aqui. É porque toda empresa tem uma responsabilidade social. Entendeu? Então, assim, eu conheço gente que está saindo do mercado porque ele quer trabalhar legal, mas paga tantos impostos que às vezes não dá viabilidade para ele. Enquanto gente que está ilegal, que não paga esse imposto, está bem. Então, assim, a ideia não tem que ser legal. Então, é isso que nós temos que trazer. Se eu quero tornar esse produtor um empresário, ele tem que estar todo legalizado. Então, nada melhor do que trazer conhecimento. Muitas vezes o cara não tem o conhecimento. Eu falo aqui da região do litoral, né? Nós estamos sofrendo isso aqui. Ninguém sabe que o litoral todo é considerado pelo IBAMA uma Mata Atlântica. Então o cara lá faz uma ponte debaixo de um cajueiro velho antigo e está recebendo multa. Mas ele sabia? Ele tinha conhecimento? Não tinha. Alguém falava para ele, isso aqui é Mata Atlântica. O cara tá lá, só vê aquele sertãozão, aquela caatinga lá, e para ele é caatinga. Às vezes, próprios órgãos de algumas prefeituras chegam, né, fazem ali uma legalização, fazem uma cobrança, mas eles não teriam nem competência para fazer isso, né? Porque é do IBAMA, né? E aí é complicado, né? Você acaba pensando que está fazendo certo, mas na verdade não está. Pagando uma licença ambiental de 2, 3 mil reais, aí depois vem o IBAMA, dá uma multa no cara, o cara, pô, mas eu fiz tudo certinho. Não fez, você não era para ter procurado o municipal, mas o cara nem vem a Fortaleza, como é que ele vai procurar o estadual ou o federal? Assim,
A ideia é levar conhecimento para que o produtor ele possa saber, não, eu tenho que ter outorga de água, eu tenho que ter a licença ambiental, eu tenho que fazer as coisas de maneira que uma empresa faria. Até porque é importante, tudo que gera também, você quer crescer o negócio, você quer desenvolver, isso gera um certo investimento também. Ter acesso a linhas de crédito, a programas governamentais, é fundamental que você esteja com a sua situação legalizada, né? Você falou aí questão de outorgas de água, de licenciamentos ambientais. Para você pegar uma linha de crédito, por exemplo, no Banco do Nordeste, você tem que ter isso. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final do nosso primeiro podpack. A conversa aqui tá boa demais. Foi distante. Tá foi, né? Rapaz, se você quiser, a gente fica aqui a tarde toda. Por mim, tá bom demais. Não, Mas o Emerson nem falou das atrações artísticas. a gente vai. Nós vamos deixar o surpresa. Não, mas a gente já sabe das atrações artísticas. Vai ter Roberta Miranda, vai ter Renato Teixeira também, né? Mais outros. Não, acho que não é não. O Renato Teixeira, ele estava com a agenda dele já comprometida e ele optou não. A gente não conseguiu viabilizar a vinda dele para. Mas a Roberta Miranda, que é a atração principal, tá garantida. Com certeza. Estaremos lá Estaremos. tomando uma aguazinha ou um choppzinho? Águazinha, né? Vai ter dentro da disposição, a gente vai ter dentro da programação voltando aqui para a programação do PEC, né? A escolha de determinados melhores gêneros do agronegócio, da agroindústria, né? A gente vai ter o concurso do melhor queijo, do melhor mel, da melhor cajuína e mais uma vez a melhor cachaça, né? Então, além do chopp aí da coisa, vai ter cachaça também, cachaça de qualidade, sobretudo daqueles produtores que também são assistidos pela cadeia produtiva da agroindústria dentro da TEC. E é um movimento interessante para a gente recuperar as origens, a tradição dos engenhos, né? Da produção de cachaça. Interessante aqui que é o seguinte, você falou, eu fui criado em família, meus avós, eles tinham um engenho de cana. Hoje eu vou para uma propriedade assistida pela agroindústria, assim, a essência da produção da cachaça realmente continua a mesma, mas a padronização sanitária é completamente diferente. Então, se a gente vai, quando você fala resgatar a tradição, a gente tem um pouco reticente. Resgatar, né? pelo menos assim, a produção, mas a maneira é a intenção. Mas a maneira, logicamente, tudo se desenvolve, a tecnologia está aí para ajudar a informação assim, também. Né? Aquilo que a gente tem 50, né? 50 e alguns anos. Aquilo que a gente via 30 anos atrás como produto de qualidade, a gente que tem memória boa, a gente viu que de qualidade está hoje. Tá entendendo? Certo? Então, isso aí, realmente, esse exemplo pontual da cachaça, trazendo os frutos da implementação de tecnologia, da implementação de padronização sanitária, padronização ambiental, dentro da escala de produção. Isso tudo pauta extensa e pauta bem incisiva do sistema. Certo? Pois é, então, para a gente concluir aqui, Emerson, agradecer mais uma vez aqui, é uma honra recebê-los aqui na estreia do nosso podpack. Finalmente conseguimos estrear o podpack, já era um projeto antigo, mas graças a Deus ele está só começando. 2 anos que a gente tentou implantar? Por aí. São 2 anos batalhando, a gente conseguiu, graças a Deus, montar esse estúdio da forma que a gente queria, fez os ajustes, ainda tem umas coisinhas para fazer, viu, Sérgio? Depois eu vou conversar com você, aproveitar para comprometer o homem aqui no ar, mas, cara, sensacional, uma honra sempre, tudo que eu faço aqui dentro do Sistema FAEC Senar. A gente está com essa parceria aí já, vai fazer aí 3 anos. Agradecer mais uma vez ao presidente Amilcar Silveira, que a gente está vendo de fato uma transformação aqui dentro da Federação da Agricultura e Pecuária, aqui dentro do sistema. O Amilcar, com as suas ideias inovadoras, com as suas iniciativas, de fato, ele está evoluindo muita coisa que já existia, está criando muita coisa inovadora, isso é sensacional. Por exemplo, agora a gente vai ter dentro do PEC Nordeste, você falou, vai ter vaca, vai ter boi lá, quer dizer, você vai poder, dentro daquele centro de eventos, você vai poder ver os animais lá. Né? Interessante que vai contrastar o contexto urbano com o rural. Sensacional. Porque, por incrível que pareça, hoje tem criança que nunca viu uma vaca. É verdade. Um dia desse chegou lá na nossa propriedade um filho de um amigo que nunca viu uma galinha e disse, eu nunca tinha visto um passarinho desse tamanho. Né? Pra você ver que realmente o contato da sociedade urbana com o meio rural está um tanto quanto complicado. E a gente vai contrastar bem. Quem está passando na Orso Soares durante os 3 dias vai estar vendo excelentes exemplares de vaca ali do outro lado da cerca.
Mas vai mais se importante, isso é a questão social. Já tivemos no passado, em outros PEC Nordeste, nós já levamos bovino caprino, bovinocultura, cavalo, já fizemos uma exposição. Mas dessa vez não, nós estamos fazendo um torneio leiteiro, onde esse leite vai ser todo entregue para a prefeitura, para o governo do estado, para entregar para as comunidades pobres. Sensacional. Vai ser beneficiado e vai Entendeu? ser Então, disponibilizado assim, para imagine 100 vacas produzindo aí na média, não sei, tá, tipo, 30 litros. de 30. Então, assim, veja, fora isso, tem todo esse trabalho social, a questão do PET também é importante, né? A maneira de atrair o público da cidade, que hoje tem essa questão, sempre é um grande sucesso para nós também. Ou seja, venham todo mundo e vai ser muito prazeroso, é um trabalho árduo. Se você tiver uma ideia de como é para montar essa estrutura ali fora, pô, as vacas, só de carrada de areia que nós vamos colocar são 15. E como é que tira? Como é que tira? Vai colocar, é tirar depois, né? Rapaz, eu sei que eu conversei com o nosso amigo Barroso ali, ele E o disse, rapaz, eu transporte? nunca tive queda de cabelo não, mas agora eu tô querendo puxar. E o transporte, né? Um tema sensível, mas não, sério. Mas eu tô chegando lá também, viu? Eu tô chegando lá. Ele transporta esses animais e as vacinas, né? Que tem exames de São engrenagens. Uma logística, né? Para a vaca estar ali, a gente precisa simular um ambiente o mais próximo daquilo que ela está lá na propriedade. Aí, para ela sair da propriedade para cá, tem o Guia de Transporte Animal, que é um documento... Famosa GTA, né? Para emitir o GTA, a vaca tem que estar legal de saúde, tem que estar com os exames todos em dia. Isso é curto. Tudo tem custo, tudo tem custo. Então, por incrível que pareça, por maior que seja o custo, a gente trazer uma vaca dessa, o custo grande é manter a vaca dentro do padrão que ela está. E é isso que a gente quer trazer para o meio urbano. É que a gente quer trazer que aquele leite que chega lá na sua casa, seja de embalagem Tetra Pak, seja em pó, ele foi produzido lá na propriedade rural. Tem um custo de produção que não é baixo. É isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que aquela... isso que a gente também quer mostrar, né? Que aquele cheiro característico do estábulo, que eu acho super agradável, e eu garanto que muitos do que vão passar lá no Oeste Soares, sobretudo aqueles oriundos de famílias tradicionais do campo, vão encher os olhos d'água, relembrando ali os tempos não tão longínquos, né? Então, trazer aquela cultura do campo para a realidade do meio urbano. Meu pai que foi produtor de gado aí durante boa parte da minha infância, com certeza vai me trazer memórias afetivas muito bacanas e é muito legal. Mas, Emerson, chegando o PEC Nordeste, faça aí as suas últimas... o seu convite para quem está nos assistindo. Então, de antemão, Rabi, queria muito agradecer a oportunidade. A gente idealizou, quando eu digo a gente, eu estava com você, não, bora fazer um podcast, qual é o nome? Você vai pôr um nome assim. Aí, o Podpack, como é que a gente vai conseguir? Rapaz, tem um rapaz lá em cima que viabiliza, a gente foi pro SES, chegou aqui pedindo ajuda pro pessoal lá da PI, né, Thiago e Bruno. Então, pronto, é agradecer a você esse empenho que você está tendo com o agro, esse comprometimento pessoal que você está tendo, você realmente está valorizando a profissão do agro, a gente já pode considerar o Javier como um homem do agro. Que honra, que honra. E agradecer isso aí, inicialmente eu volto minhas palavras de agradecimento, de gratidão para você. E finalizar aqui convidando todo mundo para o PEC Nordeste a ser realizado em 5, 6 e 7 de junho no Centro de Eventos de Fortaleza. A programação técnico-científica inicia-se às 8 horas e se estende até às 18 nos auditórios distribuídos nos mezaninos. Programação comercial, a feira abre todos os dias às 11 horas, a entrada é franca para a visitação. A gente espera pelo menos 90 mil pessoas ao longo dos 3 dias. Pronto, Deus quiser. Ao longo disso aí, eu tenho certeza que a gente não vai ter dificuldade em alcançar esse número estimado. Então, convido todos a vocês. As inscrições estão abertas aí, como o Ravi já falou, já demonstrou aí na página da gente. Baixa um aplicativo do PEC Nordeste, tanto na plataforma iOS como Android. Existem os meios de comunicação, seja pelo próprio aplicativo, seja pela página, seja pelas redes sociais. Podem acessar, a gente tem uma equipe toda pronta para sanar toda e qualquer dúvida. Conto com todos vocês no Centro de Eventos a partir do dia 5 de junho. É isso, Sérgio, convite para o produtor. Com certeza. Queria mais ou menos agradecer, Ravi, aí o seu empenho, né? Foi muito bom. Desejo sucesso nos outros entrevistados.
E contar com todo mundo. Quem não vier para o PEC Nordeste vai passar o PEC e falar, rapaz, eu perdi a oportunidade. Então, como o Emerson já falou aqui do aplicativo, das redes, não precisa mais repetir, só contar com a presença de cada um, com o carinho de cada um, que nós vamos receber de braços abertos e fazer com que o nosso produtor rural saia muito satisfeito. É isso. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Emerson. Agradeço também a você que esteve aqui com a gente. Peço para que você se inscreva no canal do Sistema FAEC Senar. Além do PodPEC, existem vários conteúdos disponibilizados para ajudar o produtor, para fornecer informações, para fazer com que, de fato, você consiga prosperar no seu negócio, na sua terra, na sua localidade, às vezes com a sua vocação familiar ou não. Você pode ser um empreendedor inovador também. Agradecer a sua presença e, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso. A gente se encontra no PEC Nordeste, 5, 6 e 7 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. O Emerson que falou, hein? Mais de 90 mil pessoas. Olha aí a oportunidade que você pode ter aí de networking, de conhecimento, de abertura de mercados. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.